o sistema esquematizado pertence a um plano vertical e encontra-se em equilíbrio apoiado no fulcro F. A barra é leve, M1 tem 120 gramas. Qual a massa M2? Ora, o que se observa nessa questão é um corpo que não pode ser tratado como um ponto material, pelo que a gente viu, as dimensões da alavanca são apresentadas, então a gente está diante do equilíbrio de um corpo extenso. Quando se fala do equilíbrio de um ponto material, ou seja, um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas e você considera que ele tem apenas massa, considera-se apenas a resultante das forças sendo nula. Isso mantém o equilíbrio estático ou dinâmico do ponto material. Mas no caso de alavancas como essa, de corpos extensos, a atuação da força e a distância até o ponto de equilíbrio, chamado braço de alavanca, isso é que vai influenciar no equilíbrio ou não do corpo extenso, no equilíbrio da alavanca. Detalhe é que isso gera uma nova grandeza física. Quando se fala da atuação de uma força e do braço da alavanca, a gente está falando do momento de força, ou torque. O detalhe é que existe uma confusão muito comum na definição de braço de alavanca. Normalmente as pessoas imaginam, e talvez seja o seu caso, e aí a gente tem que tomar cuidado, o ponto de aplicação da força e a distância até o ponto de apoio. E aí, nesse sentido, essa questão é um desafio, porque ela não é uma questão trivial. Normalmente as questões de alavanca mostram alavancas como hastes retilíneas, e essa alavanca tem o diferencial de aparecer torcida, curvada, e isso vai fazer toda a diferença do mundo na hora da resolução. Vamos colocar as forças e pontuar o que é braço de alavanca? Dá uma olhada na tela. Já vi muita gente resolver essa questão dizendo: temos o peso da massa 2, que seria massa vezes gravidade, lembrando que a massa 2 é desconhecida, e temos o peso da massa 1, que seria massa 1 vezes gravidade, com o detalhe que já foi dito no texto, que a massa 1 vale 120 gramas. Então, isso multiplicado pela gravidade. Então, vamos colocar aqui um G menor para representar a unidade de medida grama e um G destacado para representar o valor da aceleração da gravidade. Daí, então, pensando no equilíbrio dos momentos, qual é a condição de equilíbrio do corpo extenso? Nós precisamos ter um momento resultante nulo. Momento resultante ou total nulo. Lembrando que momento é o produto da força pelo chamado braço de alavanca, e que esse momento pode ser tanto positivo quanto negativo, tendo em vista que a alavanca, ficando equilibrada num determinado ponto, repara que o peso da massa 1 tenderia a fazer a alavanca girar no sentido contrário aos ponteiros do relógio, enquanto que a ação apenas da massa 2 tenderia a fazer a alavanca girar no sentido dos ponteiros do relógio. Então, normalmente, eu gosto de chamar o sentido horário de sentido positivo e o sentido anti-horário de negativo. Mas isso é absolutamente arbitrário e você poderia fazer ao contrário, ou seja, chamar anti-horário de positivo e horário de negativo. Só não pode esquecer é que sentidos opostos têm que ser indicados com sinais contrários. Dessa maneira, nós teríamos o momento positivo do peso da massa 2 multiplicado pelo braço de alavanca, 30 centímetros, e isso somado ao momento negativo exercido pelo peso da massa 1, que é 120 vezes a gravidade, e aqui é onde vem a hora do erro. As pessoas acharem, já vi muita gente errar a questão, dizendo que o braço de alavanca aqui vale 20 centímetros. E que então essa soma aqui seria nula.
E o detalhe é que se você resolve a questão desse jeito, tu vai encontrar uma massa 2 que é 80 gramas. E aí eu queria que você desse só uma olhadinha nas alternativas da questão. A pessoa vai errar e só vai descobrir que errou depois que sai o gabarito da prova. O que acontece? Onde é que está o erro? O erro está que quando se fala braço de alavanca, não se conta a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de apoio. A força é representada por um vetor. Um vetor é um segmento de reta. Um segmento de reta é o pedaço de uma reta. E significa então dizer que cada vetor tem uma reta suporte. E o que se chama braço de alavanca é a distância da reta suporte da força até o ponto de apoio. Isso é o braço de alavanca. Daí onde vem o diferencial dessa questão. Repara que essa distância 20 centímetros que foi dada, ela está inclinada 60 graus em relação ao braço de alavanca relativa à ação do peso da massa 1. Tu entende por que 60 graus? Porque, afinal de contas, esse ângulo complementar que aparece aqui foi indicado como sendo de 30 graus. Ora, se essa distância, o braço de alavanca procurado, está adjacente ao ângulo de 60 graus, então ela vale exatamente 20 vezes o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é 0,5, o que significa dizer que esse braço de alavanca tem que ser indicado como 10 centímetros e não esses 20 que aparece aqui. E se esse valor, então, é de apenas 10 centímetros, a metade do que a gente tinha utilizado anteriormente, a gente vai encontrar também a metade do resultado. E a massa 2 precisa ser de 40 gramas para que possa haver o equilíbrio desse corpo extenso. E 40 gramas não é a alternativa B. 40 gramas é o que está marcado na alternativa A. O que é que precisa então guardar de lição dessa questão? Braço de alavanca não é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de apoio. É a distância da reta suporte da força até o ponto de apoio da alavanca. O que acontece é que normalmente as questões de equilíbrio estático, como eu disse no início, mostram alavancas retinhas assim, retilíneas. E aí quando você tem a ação dessa maneira, então a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de apoio coincide com o braço de alavanca. Mas aí na hora que você pega uma questão diferencial como essa, e uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar, a sutileza nas informações do enunciado. Num determinado instante, lá no final do enunciado, ele diz, a barra é leve. Quando ele diz a barra é leve, está querendo significar despreze o peso da barra, que a gente também não levou em consideração nessa questão, o que não acontece sempre, ok?